Os anos 80 no Brasil apontavam para um sonhado cenário. O país estava livre das amarras da ditadura militar, mas recheado de fantasmas culturais. E foi nesse campo que as bandas brasileiras de rock se desenvolveram, se profissionalizaram e, por vezes, se adequaram ao mercado fonográfico. Apesar da abertura política da década de 80, os novos roqueiros não ficaram tão livres como se esperava. Algumas músicas foram censuradas ou tiveram de passar por mudanças para se adequar às normas de então. O primeiro disco da Blitz, quando ele foi fabricado, as últimas 2 músicas do lado B elas foram censuradas. Então, o que a gravadora fez? Ao invés dela tirar o disco ou refabricar o disco, digamos assim, ela resolveu riscar as 2 faixas, né, do lado B, que é uma espécie de recado assim para a mídia. Filha da Pi. Zoraide foi censurada. É porque provavelmente falaram Zoraide, vê se não me pentelha, a gente mudou para penteia. A gente não sabia também qual que era, vinha só escrito não, censurado, né? E o Léo teve alguns problemas com a censura, e naquela época tinha uma funcionária que era diretora do departamento de censura, que era Solange, a ponto dele ter feito uma versão da música So Lonely, do Police, como Solange, Solange, que já não aguentava mais ser censurado. Então... A batalha para as bandas emplacarem o sucesso começava antes mesmo delas entrarem no estúdio para gravar o tão sonhado LP, ou os bolachões, como são conhecidos entre os músicos. Tudo tinha início com fitas cassete, como esta, as fitas demo. E foi graças a uma fita demo com a história do amigo Vital e sua moto que Paralamas literalmente fez sucesso. Na época, a banda ainda era muito comparada ao grupo inglês The Police. Estigma quebrado depois do segundo LP. E a gente realmente bebia muito nessa fonte. A ideia era trazer essa modernidade que especialmente as bandas e o movimento do New Wave, né, na Inglaterra trouxe, né, com os anos 80. Né. Mas foi a história de um garoto cheio de estereótipos que virou hit. É engraçado que Óculos, que possivelmente é uma das músicas mais conhecidas dos Paralamas, ela foi gravada no nosso segundo álbum, que se chamava O Passo do Lui. E para muita gente esse é o primeiro álbum dos Paralamas. E sintomaticamente para a gente também é o primeiro álbum, porque foi um álbum que a gente teve mais liberdade de ação. O terceiro álbum, Selvagem, trazia uma espécie de flerte dos roqueiros com o reggae. Alagados não parava de tocar nas rádios. A gente viajou o Brasil de cabo a rabo, depois do Rock in Rio, e passamos a conhecer o Brasil como poucos brasileiros conhecem, né? O Herbert falou pra mim aqui em cima, falou assim, pô, cara, o Neguinho vai... Ele tava com medo, assim, falou, o Neguinho vai amar ou vai odiar esse disco, porque era muito diferente de tudo que se fazia, entendeu? E foi um disco que vendeu pra caramba na época, foi um dos nossos maiores sucessos comerciais. Não basta você fazer só a música, sabe? Tem toda uma coisa de comportamento, tem uma coisa visual, tem uma coisa de imagem, sabe? Que as pessoas têm que ter. Seu diferente faz a diferença. No caso dos Titãs, temos 8 opções. Uma das bandas mais ecléticas e populosas do cenário rock and roll brasileiro, também fez história no Brasil. 8 músicos, sendo 5 vocalistas e nenhum líder. A gente sempre foi muito eclético, porque a gente, quando se juntou para fazer uma banda de rock, a gente tinha influências muito diferentes, nós. Então, um cara gostava mais de reggae, outro gostava mais de punk, outro gostava de funk, rock, mas todo mundo gostava muito de música brasileira também. Então a gente sempre se preocupou muito com as letras, com o que a gente estava falando, e sempre procurando tirar um som que fosse único, que fosse nosso. Cabeça Dinossauro, terceiro disco, é considerado um marco do rock nacional.
Neles estão os clássicos Homem Primata, Família, Polícia, Bichos Escrotos e Porrada. Um disco que, sabe, mexe com igreja, com polícia, com todas as instituições. Foi um choque a hora que esse disco apareceu, porque realmente ninguém tinha tido coragem até então de abrir a boca da maneira com que eles questionaram tudo isso, né? Cabeça de Dinossauro é um disco importante e pelo valor na época de tudo, tudo que se juntou ali, o momento musical, o momento político, o momento dos Titãs amadurecendo na estrada, fazendo show, gravando. Eu acho que... E também a potência que tem o disco, né? O rock dos anos 80, na verdade, ele trouxe um certo profissionalismo para a cena, até porque isso estava acontecendo lá fora de uma maneira positiva, por um lado, uma profissionalização da indústria fonográfica, e, por outro lado, estava havendo um lado corporativo, de negócio, que foi o que acabou por derrotar a indústria fonográfica e ela chegar ao estado que ela está hoje, né? Depois do sucesso de vendas da Blitz, o Traje, Paralamas e Legião, entre outras bandas, as gravadoras começaram uma corrida em busca de novos fenômenos musicais. Neste contexto, RPM estourou com Loiras Geladas, em 1985. Foi um sucesso sem precedentes. Agora, esse próprio sucesso sem precedentes acabou fazendo o RPM se perder, né? Com o segundo trabalho, Rádio Pirata ao vivo, a banda bateu os 2.200.000 cópias vendidas. Fazer um disco ao vivo logo depois de lançar o primeiro disco é uma coisa totalmente impossível, porque um disco ao vivo é o balanço de um determinado período da sua carreira. Ficaram os frangalhos. Aí quando acabaram, fazer o quê? Fizeram o Quatro Coiotes, que era um disco que não tinha a mesma qualidade de música que o primeiro tinha. Venderam uma vendagem que para a época era boa, 200.000 cópias, mas para eles era um fracasso. Plínio Marcos tinha uma frase espetacular para definir isso. Ele dizia o seguinte: o passado é uma referência, o futuro uma possibilidade, o presente é um pé no saco. Eu concordo. Existe algum caso que você gostaria que fosse relembrado no programa? Então escreva para aconteceu@redetv.com.br. Nossas reportagens podem ser revistas no site redetv.com.br/aconteceu. Descubra curiosidades sobre as bandas e ídolos que apareceram no programa de hoje no www.twitter.com/aconteceu. Vem aí o Super Pop. Aconteceu e está na Rede TV.